Olá pessoal, meu nome é Vitor Rosa, sou cardiologista do INCOR e um dos editores do projeto Triple Y. E hoje, em mais uma aula dos fundamentos em doenças valvares, tudo o que você precisa saber sobre estenose aórtica, nós vamos falar de um tema muito discutível que é o baixo fluxo, baixo gradiente com fração de ejeção reduzida. O primeiro grande ponto de quando nós discutimos baixo fluxo, baixo gradiente, é que a grande polêmica está no primeiro passo da avaliação do valvopata que está nas nossas diretrizes, que é a avaliação da gravidade anatômica da estenose aórtica. Então a grande maioria da discussão está nesse passo, tentar definir se o meu paciente com baixo fluxo, baixo gradiente e fração de ejeção reduzida, ele tem ou não uma estenose aórtica importante e vai merecer uma intervenção valvar. E falando em definição de gravidade anatômica, são vários os parâmetros que a gente pode utilizar para falar que a estenose aórtica é importante. Como, por exemplo, a área valvar menor ou igual a 1 cm², área valvar indexada menor ou igual a 0,6 cm² por metro quadrado, o gradiente médio maior que 40, velocidade maior que 4 ou taxa de velocidade menor que 0,25. O que a gente tem que lembrar é que esses parâmetros, eles são parâmetros antigos de estudos de história natural. E quando a gente avalia um desses parâmetros isoladamente, a sensibilidade é muito baixa. Veja, a área valvar menor ou igual a 1 cm² tem uma sensibilidade de 69%. Quando eu indexo essa área valvar para a superfície corpórea, a sensibilidade aumenta, vai fazer 76%, mas ainda está longe de ser ideal. E quando eu falo de velocidade e gradiente médio, utilizados isoladamente para definir que a estenose aórtica é importante, a sensibilidade é menor do que 50%. Ou seja, usar parâmetros de gravidade anatômica isolados é muito ruim. Então, atualmente, a recomendação é usar dois parâmetros. Um que me mostra uma redução importante da área valvar, ou seja, uma área valvar reduzida, e um outro relacionado à evidência de resposta hipertrófica do ventrículo esquerdo, que é o gradiente ou velocidade. Então, eu tenho que usar a área valvar mais o gradiente ou velocidade para falar que o meu paciente tem estenose aórtica importante. Então eu vou ter 4 cenários quando eu utilizo esses dois parâmetros em conjunto. O primeiro cenário é quando o meu paciente tem uma estenose aórtica importante. Ele tem um gradiente maior do que 40 e uma área menor que 1. Estenose aórtica importante. Um outro cenário é a estenose aórtica moderada. Ele tem uma área maior do que 1, ou seja, área de moderado, e gradiente menor que 40, que é um gradiente de moderado. Área de moderado, gradiente de moderado, ele é moderado. 1% da população pode estar em um cenário pouco complexo, que tenha a área maior que 1, ou seja, área de moderado, e o gradiente maior que 40, ou seja, gradiente de importante. Isso decorre de extremos de superfície corpórea. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar um indivíduo muito grande, por exemplo, o Shaquille O'Neal, que é um jogador de basquete com mais de 2 metros de altura, talvez para ele uma área de 1.1 represente uma estenose aórtica importante. Ou seja, ele tem uma área de 1.1, 1.2, um gradiente maior que 40, é um subgrupo estranho, que é uma área de moderado, mas quando eu indexo para a superfície corpórea, ela vai ser menor ou igual a 0,6, e eu vou entender que essa área é de importante para aquele indivíduo que é um extremo de superfície corpórea. Isso aí acontece mais ou menos 1% da população. 30% da população vai ter gradiente menor que 40, ou seja, gradiente de moderado, e área menor que 1, que é a área de importante, ou seja, área de importante, gradiente de moderado. Isso não é um erro, isso não é um extremo de superfície corpórea, isso é uma entidade que é o baixo fluxo, baixo gradiente. Então, o baixo fluxo, baixo gradiente, por definição, é uma área menor ou igual a 1 cm², um gradiente menor que 40, tá, um volume ejetado baixo, e aí eu vou dividir em qual subtipo ele está. Se o baixo fluxo paradoxal, que é a fração de ejeção preservada, ou o nosso tema da aula de hoje, que é o baixo fluxo, baixo gradiente com fração de ejeção reduzida, ou baixo fluxo clássico, que é aquele que tem disfunção ventricular associada a esse gradiente médio baixo. E aí, esse paciente, ele também pode estar em dois cenários. Ele pode ser um paciente que teve a sua evolução da valvopatia, ou seja, ele tem uma estenose aórtica importante, por algum motivo não sofreu uma intervenção, e aí ele começou a fazer hipertrofia concêntrica, chegou um momento que ele não consegue mais fazer hipertrofia concêntrica, ele começa a dilatar, perder função, até um ponto que ele não consegue nem gerar um gradiente, ou seja, ele perdeu tanta força de contratilidade que ele não consegue gerar um gradiente alto. Ele é o estágio D2, de acordo com os norte-americanos. Ele é um paciente que tem estenose aórtica verdadeiramente importante.
Se eu desse um remédio para esse indivíduo que consegue melhorar a contratilidade, esse gradiente ia subir e a área ia ficar igual. Então, uma estenose aórtica é verdadeiramente importante. Por outro lado, ele pode ter uma estenose aórtica moderada e uma disfunção ventricular por outro motivo. Cardiopatia isquêmica, hipertensiva, chagásica, qualquer outro motivo. E essa disfunção ventricular é tamanha que eu não tenho força para abrir a válvula. Quando eu olho em repouso, essa válvula parece estenose aórtica importante, uma área de 1, 0,9. Mas se eu der um remédio que aumenta a contratilidade, esse ventrículo ia melhorar, sua função é contrair mais forte e a área ia abrir. E eu veria que esse paciente tem uma estenose aórtica moderada. A gente chama esse tipo de indivíduo de estenose aórtica pseudo-importante. Ela dá uma impressão de ser importante, mas quando eu dou um remédio que melhora a contratilidade, eu vejo que ela é moderada. E esta medicação que melhora a contratilidade é a dobutamina. O exame de primeira linha para esses indivíduos com baixo fluxo, baixo gradiente de fração de ejeção reduzida é o Exstress com dobutamina. Um exame seguro, fácil de ser realizado, com pouquíssimas contraindicações. Eu vou dando gradualmente dobutamina para esse indivíduo e vou avaliando as respostas. Ele está monitorizado, então tem a frequência cardíaca, a pressão. É um exame bastante seguro. E a primeira coisa que eu preciso ver no Exstress com dobutamina é se eu aumento a contratilidade, como eu disse anteriormente. Então, a primeira coisa a se avaliar é se esse indivíduo tem ou não reserva contrátil, que é uma medida ecocardiográfica de melhor contratilidade do ventrículo esquerdo. E a reserva contrátil é definida por um aumento do stroke volume, ou volume ejetado, maior ou igual a 20%, e ou um aumento do gradiente médio em mais que 10 milímetros de mercúrio. E aí, se esse indivíduo tem reserva contrátil, eu vou olhar as variações da área. Se a área valvar aumentar, ele é moderado. Se a área valvar reduzir ou ficar igual, ele é importante. Se ele for moderado, vou fazer um segmento clínico, vou tratar a miocardiopatia desse indivíduo. Se ele for importante, aí eu tenho indicação de intervenção valvar. Então, só para dar um exemplo, eu tenho, por exemplo, um paciente de 81 anos, classe funcional 2, com uma disfunção ventricular, fração de ejeção de 29%, com uma área valvar de 0,8 cm² e um gradiente médio de 36. Veja, área de importante, gradiente de moderado, ele é um baixo fluxo, baixo gradiente, com fração de ejeção reduzida, fração de ejeção de 29%. Então, eu tenho um volume ejetado de 39, um gradiente de 36. Eu vou para o Exstress com dobutamina, e aí eu vou ver se teve uma variação desse volume ejetado e dessa área valvar. Então, depois de dar 20 microgramas de dobutamina para esse paciente, eu aumentei o volume ejetado em 26%, ou seja, eu tenho reserva contrátil. Aqui eu não falo para você quanto que foi o gradiente médio aumentar, mas não tem problema. Se eu já tenho volume ejetado que aumentou, né, de 39 para 49, 26%, ele tem reserva contrátil. E agora eu vou avaliar a variação da área valvar. Era 0,8. E aí, depois do estresse, eu tenho uma área que mantém esse 0,8. Veja, a área ficou igual. Então, esse paciente tem uma estenose aórtica verdadeiramente importante. Outro cenário, um paciente de 66 anos, classe funcional 3, fração de ejeção de 36%, área de 0,9 e gradiente médio de 32. Veja, área de importante, gradiente de moderado, é um baixo fluxo, baixo gradiente. E o sobrenome? Fração de ejeção de 36, então ele é baixo fluxo, baixo gradiente com fração de ejeção reduzida. Esse indivíduo no repouso tem um volume ejetado de 48 ml por metro quadrado. Então vamos lá, vamos para o estresse com dobutamina. 48 de volume ejetado, stroke volume, gradiente de 32, área de 0,9, fiz o estresse, o gradiente médio foi para 42, veja, foi de 32 para 42, eu tenho reserva contrátil, não preciso nem olhar o volume ejetado, que ele não me dá nesse exame, e eu vejo a área valvar se teve alguma variação. Área valvar de 0,9 para 0,86, ela não aumentou, então baixo fluxo, baixo gradiente com fração de ejeção reduzida, uma estenose aórtica verdadeiramente importante. Lembrando que, para eu falar que houve uma verdadeira variação, a variação tem que ser maior que 0,3. Ou seja, uma variação de até 0,2 cm² eu considero como uma variabilidade intra-observador. Por exemplo, eu tenho uma área que vai de 1 para 1,2. Veja, variabilidade intra-observador. Ele não variou. Ele continua sendo estenose aórtica importante. Agora, se vai de 1 para 1,3, variou 0,3, então teve uma variação, essa área valvar final ficou como moderada, então uma estenose aórtica moderada. Foi de 0,8 para 1, eu considero que não teve variação, estenose aórtica importante. Foi de 0,8 para 1,1, variou 0,3? Sim. Teve variação? Teve. A área terminou como maior que 1? Terminou, então é moderado. E por fim, se ele vai de 0,6 para 1, ele teve variação,
mas sua área final ficou em 1, ou seja, menor ou igual a 1, é uma estenose aórtica importante. Apesar de ter uma variação da área, ele se manteve com uma área final menor ou igual a 1, então ele tem uma estenose aórtica importante. Mais um exemplo para a gente mostrar para vocês como deve ser avaliado esse indivíduo. Um homem de 71 anos, classe funcional 2, com uma fração de ejeção reduzida, fração de ejeção de 43%, tem uma área valvar aórtica de 0,9, um gradiente médio de 31, então ele é um baixo fluxo, baixo gradiente com fração de ejeção reduzida. Depois do estresse com dobutamina, um volume ejetado que era de 38 foi para 49. Então ele teve uma variação do volume ejetado maior que 20%? Sim, foi 27,9%. Vamos olhar para quanto foi a área valvar. A área valvar variou de 0,93 para 1,34. Então a área valvar variou mais que 0,3, variou 0,41. Ele tem uma estenose aórtica moderada, pseudo importante. Então, estresse com dobutamina tem um reserva contrátil, avalia a área valvar e define se é moderada importante. Agora, o problema é quando não tem reserva contrátil, ou seja, o teste ele é ineficaz para definir a gravidade anatômica. Então, nessas situações, eu vou ter que partir para outro exame com a score de cálcio valvar. Quando maior que 2.000 unidades Agatston para homens, maior que 1.300 unidades Agatston para mulher, eu defino que esse paciente tem uma estenose aórtica importante e tem indicação de intervenção. Agora, a grande discussão é o que fazer quando o indivíduo não tem reserva contrátil. Então, os estudos iniciais, em 2000, 2003, mostravam que o indivíduo sem reserva contrátil morria mais na intervenção quando comparado àquele com reserva contrátil. Ainda assim, ele morria menos, esse indivíduo sem reserva contrátil, quando ele ia para a intervenção, quando comparado a esse mesmo indivíduo que ia para o tratamento clínico. Ou seja, dava uma impressão para a gente, no início do século, né, que o indivíduo sem reserva contrátil tinha alguma coisa que o fazia ter mais eventos. Entretanto, quando a gente avaliava nesses mesmos trabalhos os resultados cirúrgicos, a gente via que a fração de ejeção naquele sem reserva recuperava igual àquele com reserva e as taxas de sobrevida tardias eram independentes da reserva contrátil, ou seja, o indivíduo que sobrevivia parecia ir bem. E aí a gente se pergunta o que é reserva contrátil. Se é um ventrículo mais doente, provavelmente ele deve ter mais fibrose, e fibrose intersticial ou cicatriz. Então, um estudo da nossa unidade, aqui do INCOR, mostrou que o indivíduo sem reserva contrátil não tem mais fibrose do que aquele com reserva contrátil. Em outras palavras, quando eu olho realce tardio, é igual naquele com e sem reserva. Quando eu olho ECV e IECV, que são marcadores de fibrose intersticial, são iguais naquele indivíduo com e sem reserva. Então, a reserva contrátil não parece ser um marcador de doença, sim apenas uma resposta à dobutamina, uma resposta ecocardiográfica. Isso foi comprovado por um outro estudo da unidade que mostrou que nesses indivíduos com baixo fluxo, baixo gradiente e fração de ejeção reduzida, a reserva contrátil não é um preditor de mortalidade. Isso também foi demonstrado no TOPAS-TAV, que é um estudo que dividia pacientes com e sem reserva que eram submetidos à TAV, mostrou que na TAV a mortalidade também foi semelhante nos indivíduos com e sem reserva e a recuperação da função ventricular era igual nos dois grupos. Então a reserva contrátil não aparenta ser um marcador prognóstico. A reserva contrátil é apenas um dado ecocardiográfico. Em outras palavras, se eu tenho um indivíduo que não tem reserva contrátil, eu não tenho que achar que esse indivíduo é mais doente. Ele não é mais doente. A fibrose é igual do que aquele com reserva. Então eu tenho indicação de intervir. O fato de não ter reserva contrátil só atrapalha a avaliação clínica. Eu vou precisar de um outro exame que é o score de cálcio valvar. Então, de uma maneira bem resumida, a grande dificuldade desse paciente com baixo fluxo, baixo gradiente, está na definição se ele é estenose aórtica importante ou não. Porque depois que eu defino isso, a intervenção vai ser discutida de acordo com o indivíduo. Então, o que é melhor? TAV, cirurgia, o que é melhor para esse indivíduo? Não sei. Vai depender de características clínicas inerentes ao doente e não da doença. Então, independente da reserva ou não, ele pode ser submetido a TAV, cirurgia, valvuloplastia por balão, o que o médico que está acompanhando esse paciente achar que é melhor. Então, para mais conteúdos como esse e outros assuntos, acesse nosso Instagram, @III_INCOR e nosso site tripley.com.br. Muito obrigado.